Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 15 de abril de 2024. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos o terceiro domingo da Páscoa. No Evangelho, Jesus aparece para os apóstolos em duas ocasiões. No primeiro dia da semana, logo após a sua morte, e 8 dias depois, no mesmo lugar, o cenáculo, e dessa vez com a presença de Tomé, que não tinha estado na primeira ocasião e que duvidou da aparição do Senhor. Jesus então diz: Olhai e vede, sou eu mesmo. Tocai, porque um fantasma não tem carne e ossos como eu tenho. Vamos meditar sobre o mistério do corpo como o lugar de encontro com o ressuscitado, pois que Jesus fala para nós o que disse para os discípulos: Tocai, sou eu mesmo. Bora refletir. Eu vou dividir a minha reflexão em 3 pontos. Num primeiro momento, vamos entender um pouco do problema do corpo em relação à experiência da fé. No segundo momento, falar sobre a necessidade que temos de um corpo que crê. Se a fé deve tocar todas as dimensões do humano, ela deve tocar também o nosso corpo. E por fim, falar sobre o corpo imenso de Deus nas suas manifestações do cotidiano. Primeiro ponto, o problema do corpo. Bem, acho que 2 considerações nós podemos tomar aqui como ponto de partida. Primeiramente, a experiência da fé. Quando alguém diz que começou a crer ou que fez uma experiência de Deus, que se sentiu tocado numa missa, num retiro, numa oração, geralmente a pessoa relata ou descreve um conjunto de sentimentos e de sensações. Os sentimentos são ligados aos afetos, as sensações também são ligadas a afetos, ou se a gente quiser distinguir uma coisa da outra, as sensações derivam das afecções. Em ambos os casos, os afetos, que são essas explosões internas, e as afecções, que são as coisas de fora que me atingem, elas só acontecem porque eu tenho um corpo. A fé nasce, em certa medida, de um toque que acontece no corpo. Alguma coisa se opera, se move no coração, na mente, mas também na sensação, no sentimento, na percepção da pessoa que passa a dizer eu creio. Não me parece possível pensar a fé como algo exclusivamente espiritual. É claro que há uma vida sobrenatural, o Espírito Santo, ele age, ele é sobrenatural, né? Ele está para além da natureza, e ele vai agir em nós, sobretudo nessas dimensões mais interiores, a partir dessas dimensões. Mas o fato de dizer que o Espírito Santo age a partir do interior não significa dizer que ele só age no interior. Até porque nós, seres humanos, não somos feitos só de interioridade. O Senhor nos criou com corpo, o Senhor nos fez matéria. E ora, é deste modo, sendo o que somos, matéria, que o Senhor também vai nos dar a graça de encontrá-lo. Nossa carne tem vocação para estar com Ele, para amar e ser amada. E é por isso que, inclusive, nós professamos a fé na ressurreição da carne. Jesus morreu, seu corpo foi enterrado e o seu corpo, não só a sua alma, ressuscitou. Por isso ele diz no Evangelho: tocai, um fantasma não tem carne nem osso, mas eu tenho. E também nós cremos que um dia nós seremos ressuscitados definitivamente na presença de Deus, de corpo e de alma. Essa é a ressurreição definitiva. Por quê? Porque o Senhor nos fez corpo e não nos desfará corpo. Ele nos deixará nessa condição que é a condição dos humanos.
Só que nós teremos um corpo novo, um corpo glorioso, um corpo ressuscitado, que vai conseguir experimentá-lo muito proximamente. Então, o primeiro aspecto do problema do corpo é o seguinte: não há condições, nesta vida que vivemos na história, na condição de criaturas constituídas organicamente, fisicamente, materialmente, que a nossa experiência de Deus não seja atravessada pelo nosso corpo. O corpo tem o seu lugar na fé e ele não é pouco importante, não. Agora, uma segunda questão. Também em matéria de evangelização, de anúncio da fé, a questão do corpo aparece muito forte. Ora, muitas pessoas desistiram do cristianismo porque não acharam no cristianismo um lugar para o seu corpo. Lhes parecia muito abstrato, muito metafísico, exclusivamente mental. Então, tem muitas ideias, as ideias inclusive são muito boas, mas e o meu corpo? E daí parece que ao corpo resta só a penitência. Então tem que ser o jejum, tem que ser o sacrifício, mas parece que não tem uma dimensão positiva do corpo. E que a mística, aquele encontro com Deus mais extraordinário, passa a ser uma coisa só para alguns, então eu nem posso esperar. Nós temos notado que muitas religiões, sejam as religiões antigas, né, mas também as religiões mais novas ou repaginações de cultos e doutrinas antigas, tem vindo muito forte com a dimensão do corpo. Sobretudo aquelas de matriz oriental, que os orientais consideram até mais o corpo do que nós ocidentais. Então eles vêm junto com uma série de práticas, seja de relaxamento, de alongamento, de fortalecimento, de meditação com posturas muito específicas do corpo e assim vai. E isso chama a atenção de um certo grupo de pessoas. Por quê? Porque envolve o corpo na fé. E para outras pessoas se torna mais interessante, pelo menos de se observar à distância, porque parece, nossa, eles têm uma carne, um corpo envolvido e eu não. Então, o corpo, a meu ver, ele é um problema da evangelização. Se o cristão não acha um lugar para viver a sua condição corporal, na sua fé, ele vai desanimar bastante. Ou pode até chegar um momento de uma perda de sentido. Ainda mais quando a pessoa vai tomando consciência de que ela nunca vai deixar de ser corpo. Então ela começa a precisar de uma vivência mais séria e intensa disso. E aqui eu chego no segundo ponto da minha reflexão. Nós precisamos crer de uma alma que crê, mas também de um corpo que crê. Eu diria que a nossa alma deve ser como o de Pedro, mas o nosso corpo ele é como o de Tomé. Pedro foi aquele que respondeu a pergunta de Jesus, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus respondeu, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhum homem que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Nesse sentido, a nossa interioridade precisa experimentar Deus. Vai experimentar o que Deus está fazendo em nós. É Ele que vai mover a nossa alma. A nossa alma tem a fé, precisa ter a fé de Pedro. Mas o nosso corpo é como o de Tomé. Eu não vou acreditar se eu não colocar as mãos. Se eu não ver as suas chagas. Se eu não tocar no seu lado aberto. E eu acho interessante que Jesus convida os discípulos, tocai. E depois ele vai dizer diretamente para Tomé, põe a mão do meu lado. Sou eu mesmo. Não me parece que isso seja só um artifício retórico de Jesus. Parece que ele está fazendo um convite real, um convite para aquele corpo que não crê. Alguém pode dizer assim, padre, mas a fé é acreditar nas coisas que não se podem ver.
A fé, não é uma coisa que o corpo capta. E justamente porque o corpo não capta é que eu creio, que eu procuro crer. Até Jesus falou, felizes os que acreditaram sem ter visto. Tudo isso é verdade, gente, não se nega. Mas veja, até Tomé, que era chamado Dídimo, que significa gêmeo, porque ele era muito parecido com Jesus, então ele era chamado de o gêmeo de Jesus, o idêntico a Jesus, teve a sua necessidade corporal. E o Senhor não despreza, o Senhor felicita quem consegue crer sem os sentidos, mas não despreza a demanda que os sentidos colocam para a fé. Então, gente, nós queremos pedir a Deus um corpo que crê. Quando a gente ama muito alguém, o nosso corpo pede o corpo do outro. E isso de diversas maneiras, em diversos níveis. Pode ser pelo toque, pelo abraço, pela presença, pela escuta da voz, pelo beijo, pela intimidade. Depende de que tipo de relação você estabelece com aquela pessoa específica. Em matéria de fé é a mesma coisa. Nosso corpo tem sede de Deus. Não só a nossa alma, como diz o Salmo, minha alma tem sede de Deus e desejo Deus vivo. Eu posso dizer que a minha carne anseia pelo meu Senhor. O meu corpo quer o meu Senhor. E por que ele quer? Não é porque ele tem desejos bagunçados, mas porque os desejos do corpo também têm algo de Deus. Isso já falava o Papa Bento XVI num texto chamado Deus é Amor, Deus Caritas Est, que a dimensão erótica do corpo foi colocada por Deus em nós como um dom para que a gente alcançasse o amor ágape, o amor maior. Mas o eros, o amor humano, é caminho para o ágape, o amor divino. O problema é o eros quando ele fica degenerado. E daí a gente entra no que a gente chama de porneia. Porneia. Da onde a palavra pornografia, que é o eros bagunçado, o eros desregrado, é o eros sem nenhum limite. Porque isso é altamente destrutivo para qualquer pessoa. Isso implica em muita coisa, numa desarticulação do cotidiano, em relações também elas bagunçadas, em conflitos assim internos muito grandes, no pecado da luxúria e assim vai. Mas o amor eros, o amor do meu corpo, anseia pelo amor do meu Deus, porque ele me fez assim. E aí eu chego no terceiro ponto da minha reflexão. Onde será que eu posso, com o meu corpo, experimentar Deus? Há uma presença espiritual em todos os lugares de Deus, né? O ressuscitado está no meio de nós sempre. E o Espírito Santo, que é o Espírito do ressuscitado, é quem traz o ressuscitado para nós. Mas materialmente, nós temos um conceito na teologia cristã que nos ajuda a ver Deus na matéria. É o que a gente pode chamar de presença de imensidão. Significa que Deus está em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as coisas. A gente tem a presença extraordinária na Eucaristia, presença eucarística, presença por excelência, como chama o Papa Paulo VI. A gente tem essa presença mística, que é aquela da espiritualidade, né? Nós habitamos um mundo espiritual também. E temos essa presença de imensidão, que é Deus presente em tudo que é criado. E todas as coisas podem ser sinal de Deus, desde que nós tenhamos os receptores abertos. Então, duas coisas que são importantes. Primeiro, o dom da fé, dom interior da fé, ele desperta os meus 5 sentidos para perceber Deus nas coisas, nos fatos, nos acontecimentos, nas pessoas. Mas também os fatos, acontecimentos e pessoas estimulam a minha virtude interior de fé.
Então, alguns exemplos bem simples, né? O fato de eu todos os dias pela manhã poder tomar um banho quente, um banho morno, que delícia, que graça para o meu corpo receber esse dom que me renova, que me prepara para o meu dia. Ali tem alguma coisa de Deus. Como é bom a gente parar no meio da manhã ou no meio da tarde, a gente tomar um cafezinho para a gente reanimar as forças para continuar os nossos trabalhos. Tem alguma coisa de Deus naquela xícara. Ou quando a gente chega em casa e encontra o filho ou a neta, e eles correm e dão um abraço na perna da gente assim, com alegria, com ânimo. Naquele abraço tem alguma coisa de Deus. Naquele amigo que me manda uma mensagem na hora que eu menos esperava, naquela mensagem tem alguma coisa de Deus. Naquela pessoa que me olha e diz, conta comigo, ali também tem algo de Deus. Veja, em tudo eu posso ver sinais da graça de Deus, porque Deus é imenso. Santo Agostinho falava assim, né? Eu te procurei tanto fora, mas tu estavas dentro de mim. Às vezes a gente precisa se voltar para dentro, é verdade. Mas na minha reflexão eu gostaria de propor o contrário. Dessa vez, um Agostinho às avessas. Eu te procurei tanto dentro, Senhor, que eu esqueci que o Senhor estava fora também. Eu vou dar um testemunho de uma coisa que aconteceu comigo. Durante um certo tempo na minha vida de oração, eu senti que eu estava perdendo o ânimo, o fôlego da oração. E eu não sentia mais Deus e não conseguia mais me relacionar com Jesus da mesma maneira que eu conseguia antes, quando eu tinha começado a minha fé. Eu estava procurando ele dentro. E um dia, numa missa, celebrando, com esse drama todo de espiritualidade, me ocorreu uma intuição. Pensei assim, olha, quando eu canto na missa, eu sinto a presença de Deus. Quando eu faço os gestos da celebração ali como padre, eu sinto a presença de Deus. Quando eu prego o evangelho, eu sinto a presença de Deus. Quando eu me reúno com as pessoas na paróquia, eu sinto a presença de Deus. Quando eu atendo alguém e essa pessoa sai com um novo ânimo daquela confissão ou direção espiritual, eu sinto a presença de Deus. Então eu me dei conta que eu estava excessivamente interior. E que naquela situação eu precisava vir para fora para perceber os sinais, os muitos sinais que Deus estava dando, porque Ele estava presente nessa imensidão de coisas. Eu diria que isso é o corpo imenso de Deus. Onde eu posso tocar o corpo de Deus, Padre? De modo excepcional lá na Eucaristia, na comunhão, na missa. Mas todos os dias, em cada sinal, em cada coisa que nos acontece, Deus resvala os seus cotovelos em nós. O corpo de Deus está nos sinais que Ele emite em todas as circunstâncias. Por isso a gente precisa abrir os olhos, os ouvidos, a pele, o paladar, o olfato, para perceber que Ele está aí, se dando a nós e nos dizendo, como fez aos apóstolos, olhai e tocai, sou eu mesmo. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor a você que você procurasse estar atento àquilo que um abade francês chamado Dom Chotard designava como a graça do momento presente. Em cada momento, procure observar assim, o que Deus está me falando agora? Mas assim, tem que ser agora no presente exato. Eu estou no meio de uma reunião e eu me pergunto para mim mesmo, o que Deus está me dando agora? Eu estou no meio do meu café da manhã e eu me pergunto, qual é a graça desse momento? Eu chego à tarde em casa cansado e me pergunto, qual é a graça desta hora? Quando a gente vai fazendo essas perguntas, a gente vai vendo que tem graça, gente. Tem muita graça aí. E que Deus tem nos falado cotidianamente, eu diria mais do que isso, hora a hora Deus está nos falando alguma coisa. Se a gente abrir os nossos sentidos, Ele falará aos nossos corações. Desejo uma excelente semana e até a próxima com mais um
ontem na missa. Até logo, pessoal!